Irmãos, muito boa noite. Sempre muito bom estar com vocês e poder transmitir a palavra do Senhor aqui na Igreja Presbiteriana do Iguaçu. E a razão pela qual eu faço isso nesta ocasião, e o DI me permitiu dizer, é que, tendo em vista o aniversário, não é, do reverendo Paulo, do meu pai, que aconteceu ontem, hoje é um dia em que a igreja se reúne de alguma maneira para celebrar o aniversário dele e agradecer a Deus pela vida dele e mais um ano que o Senhor o concede. Então, a UDI me mandou uma mensagem e disse, olha, na quinta-feira nós faremos essa celebração e se você puder dar uma palavra lá, não é, e assumir o estudo bíblico naquela ocasião, nós ficaremos felizes. E eu, obviamente, aceitei com gratidão, com alegria no coração. E em nome da nossa família, irmãos, eu gostaria de agradecer à Igreja Presbiteriana do Iguaçu, ao conselho da igreja, viu, Ildeir, de maneira muito especial, o cuidado que vocês têm tido com os nossos pais ao longo desse tempo em que eles têm convivido com vocês e pastoreado a igreja aqui. Nós que ficamos lá distantes, às vezes ficamos com o coração um pouco apertado, não é? Por causa da distância, para saber como é que as coisas estão. Mas nós temos certamente segurança em Deus, mas também a certeza de que eles estão sendo cuidados por irmãos nossos queridos que os querem bem. E isso, de alguma maneira, nos alegra o coração e nos dá tranquilidade para a caminhada, mesmo quando nós estamos distantes. Então, continuem cuidando bem deles, viu? Eu tenho certeza que eles também certamente cuidarão bem de vocês ao longo do tempo de caminhada. Irmãos, eu vou fazer uma breve meditação com vocês, eu espero que não seja muito longa mesmo. Minha esposa, todas as vezes que eu falo isso, ela fica assustadíssima, porque ela diz, toda vez que você fala que não vai ser longo, é o dia mais longo que você fala, né? Mas eu espero que de fato não seja muito longa, eu não vou fazer um estudo bíblico típico, mas vou fazer uma meditação em um salmo da Escritura Sagrada, onde eu gostaria, então, que vocês abrissem a Bíblia ou encontrassem aí no seu dispositivo eletrônico, aqueles que usam o dispositivo eletrônico. Vamos meditar hoje no Salmo de número 124, tá bom? Salmo de número 124. É um salmo curto, tem 8 versículos apenas, e eu pretendo ajudá-los a entender a mensagem deste salmo e depois extrair 3 lições que eu creio nós podemos aprender com esta passagem da Escritura Sagrada. Então, Salmo de número 124, acompanhe comigo aí a leitura que vou fazer deste texto da palavra do Senhor. E eu espero, obviamente, que a mensagem fale não apenas ao coração do reverendo Paulo, né, do meu pai, mas que fale ao nosso coração e nos ajude nesse tempo, que é um tempo de rememoração, de alguma maneira, daquilo que aconteceu. Final de ano a gente faz isso, não é? Relembra algumas coisas, todos nós estamos lembrando, fazendo uma retrospectiva, e eu acho que esse salmo nos ajuda nesse ponto em particular. Ele diz assim, cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse texto curto da tua palavra, escrito há tanto tempo atrás,
em um contexto tão diferente do nosso, mas que fala ao nosso coração, nos encoraja, nos adverte, nos ensina a viver neste mundo mau tantos anos depois. Obrigado pela preservação desta poesia em tua palavra. E nós te pedimos que, ao nos debruçarmos sobre ela, com a finalidade de compreendê-la nesta noite, nossa fé seja firmada em Jesus Cristo, nosso amor seja aumentado, nossa esperança seja firmada em Cristo Jesus. E que ao meditarmos nesta passagem, nosso coração se encha de ânimo, de encorajamento, para continuarmos vivendo de maneira confiante no Senhor, no mundo no qual nós estamos inseridos. Obrigado pela tua palavra e pelo que ela faz em nossa vida todas as vezes em que nós meditamos nela. É a nossa oração, feita em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, o Salmo de número 124 é parte dos salmos de romagem ou dos salmos de peregrinação. Romagem não é a melhor palavra para definir esses salmos, porque na tradução da palavra a gente já tem uma influência católica, não é? Romagem é uma ida à cidade de Roma, não é? Então, romagem tem a ver com isso. Mas, na verdade, a melhor tradução seria, usando uma cidade, Jerusalenzagem, não é? Cânticos de Jerusalenzagem. Por quê? Porque esses eram os cânticos que eram cantados pelo povo de Israel durante as peregrinações do povo, não para a cidade de Roma, mas para a cidade de Jerusalém. Existem 15 salmos na Bíblia, e eles estão organizados no mesmo lugar aí, se você der uma olhadinha, desde o Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, todos eles começam com essa expressão, cântico de romagem. E o que isso significa? Que esses eram os cânticos ou as orações que eram feitas pelo povo de Deus quando, saindo das suas cidades, pelo menos uma vez ao ano, o povo de Israel tinha que ir ao templo em Jerusalém com vistas à adoração. Nós temos praticamente nenhuma informação sobre a ocasião em que o Salmo de número 124 foi escrito. A única coisa que a gente sabe sobre ele é que ele foi escrito por... Quem é que escreveu o Salmo? Vocês prestaram atenção na leitura? Davi, não é? O versículo 1 do Salmo diz, cântico de romagem de Davi. No entanto, o conteúdo do Salmo nos permite inferir que ele foi escrito depois de alguma significativa experiência de livramento. Alguns estudiosos imaginam que talvez Davi tenha escrito esse salmo depois de algum dos episódios da sua própria vida, no qual ele foi liberto ou livre pelo Senhor. Então pense em algumas possibilidades. Talvez a batalha contra o gigante Golias, da qual ele foi livre pelo Senhor, ou então a perseguição que ele sofreu por parte de Saul, e ele foi livre também de maneira meio miraculosa. Ou ainda, uma terceira possibilidade, a perseguição da parte do seu próprio filho, Absalão, também da qual ele foi liberto por Deus. Não é absurdo pensar nessas possibilidades, não é? Essas circunstâncias foram mesmo circunstâncias de livramento, mas não é garantido. Davi pode ter escrito esse salmo tendo em mente outros eventos de livramento na vida do povo de Deus. Até porque, se você acompanhou bem a leitura, você percebeu que o salmo não é escrito na primeira pessoa do singular. Ele é escrito na primeira pessoa do plural. Ele diz, inclusive, Israel que o diga. Então, ele está pensando muito mais no povo de Deus do que nele, propriamente dito.
E as metáforas que ele vai usar, daqui a pouco a gente vai olhar para cada uma delas, lembra bem a ocasião da saída do cativeiro egípcio, quando, por exemplo, o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho a pé enxuto, mas o exército egípcio é, de alguma forma, engolido pelo mar naquela ocasião. Então, outros estudiosos dizem, Davi não escreveu isso pensando em algo que aconteceu com ele, mas rememorando algo do qual ele não participou, mas que era muito marcante na vida do povo de Israel, que era a libertação do cativeiro egípcio. Seja como for, o que é mais importante a gente perceber aqui é que, embora os salmos sejam peças individuais completas. Então, os salmos, eles são textos estanques, eles podem ser lidos de maneira isolada. Existe um consenso entre os estudiosos de que eles não foram dispostos no saltério de maneira aleatória. Ou seja, esse inário, que é o livro dos Salmos, ele tem um organizador. E esse organizador colocou os salmos na maneira como ele colocou, tendo em vista uma organização intencional. E tudo indica que os salmos de romagem foram organizados levando em conta a jornada do peregrino, de modo que os primeiros salmos, eles dizem respeito a saída do peregrino da sua cidade, e os últimos salmos dizem respeito à chegada do peregrino na cidade de Jerusalém. Então, parece que quando o editor do livro foi organizar os salmos, ele organizou esses salmos de romagem numa ordem sequencial. Eu não tenho tempo de ler com vocês todos esses salmos, mas passe os olhos aí pela sua Bíblia. E você vai perceber que o Salmo 120 é um salmo que narra a condição do peregrino onde ele está. Ele vê maldade ao seu redor, na cidade na qual ele habita. Aí o 121, que é o segundo cântico de romagem, ele é um diálogo de saída entre o peregrino e o sacerdote. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu estou indo viajar, fazer uma peregrinação distante. E aí o sacerdote diz para ele, a tua segurança, o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E tem um detalhe, inclusive, no final do Salmo 121. Você percebeu que ele inverte a saída e a entrada? Ele fala que Deus guardará a sua saída e a sua entrada. Saída de onde? Da cidade onde ele está. Entrada onde? Na cidade de Jerusalém, para onde ele vai. Aí o Salmo 122 é um salmo de expectativa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, um salmo que fala de como está, um que é a bênção do sacerdote, outro que é a expectativa de viagem. E quando a gente chega no salmo de número 123, nós temos o clamor do meio da viagem. Então é um peregrino no meio do caminho, olhando ao seu redor, assustado com os perigos da viagem, fazendo um clamor pela proteção do Senhor. E se você for para o 125, pula o 124, a gente vai voltar a ele. Você vai ver o peregrino chegando na cidade de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, permanece para sempre. É o peregrino já chegando na cidade de Jerusalém, contemplando os montes da cidade de Jerusalém. O Monte Sião era o monte onde ficava o templo. Se a gente admitir essa organização, qual seria o lugar do Salmo de número 124? Ele também é um salmo do meio da viagem, um salmo do meio do caminho. Então a gente teria o 123
e o 124 como salmos do meio da viagem. No entanto, ele é diferente do 123. O 123 é um clamor, é uma intercessão, e o 124 é uma recordação, ou é uma celebração, uma expressão de confiança baseada naquilo que Deus fez no passado. Talvez esses dois salmos, o 122, o 123 e o 124, pudessem ser lidos juntos. Eles talvez tenham sido colocados nesse lugar para serem lidos juntos, de modo que o 124 funcionaria como a solução do 123. O 123 é o salmista angustiado com os perigos do meio da viagem, e o 124 é como é que o salmista resolve no seu coração, como é que o peregrino resolve no seu coração a angústia que ele tem em virtude dos problemas que estão ao seu redor. E se você comparar os dois, você percebe que essa tese não é muito absurda, não. Olha para você ver como é que o 123 começa. Ele começa com o anseio do peregrino por Deus. Ele começa assim, ó: a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Ele está procurando alguém em quem confiar. Como é que o 124 começa? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Percebeu como é que um resolve o outro? No meio do 123, nós temos um clamor por misericórdia. Não temos? Tem misericórdia de nós, Senhor. No meio do 124, nós temos uma palavra de adoração. Bendito seja o Senhor. Então, o salmista que clama por misericórdia, agora adora o Senhor. E o 123 termina com uma expressão de cansaço. A nossa alma está saturada. Nós estamos cansados. E como é que termina o 124? O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, tudo indica que o Salmo 124 é esse salmo do meio da caminhada, de um peregrino que olha ao seu redor, percebe as dificuldades e as intempéries da caminhada, mas que se lembra daquilo que Deus fez e experimenta outras coisas diferentes daquelas que ele começou a experimentar. Pois bem, dadas essas informações contextuais, como é que o Salmo 124 pode ser dividido? Basicamente em 3 sessões, certo? Se você é daqueles que gosta de marcar as coisas na sua Bíblia, a primeira sessão vai do versículo 1 até o versículo 5. E o que nós temos aí nessa primeira sessão é o que eu chamaria de uma recordação. Então o salmista começa o salmo com uma recordação. E o que ele faz nesses versículos iniciais? Ele traz à memória uma ocasião em que o povo de Israel experimentava uma grande ameaça e Deus agiu em favor dele. E o que chama a minha atenção aqui, irmãos, é a maneira como o salmista faz isso, procurando envolver o leitor, não apenas intelectualmente, mas também emocionalmente, afetivamente, por meio de uma linguagem dramática. Deixa eu mostrar isso para você. O salmista usa pelo menos 2 figuras, 2 estratégias poéticas, ou 2 estratégias comuns em poesias. No versículo 1 e 2, ele usa uma estratégia que a gente chama tecnicamente de anáfora. O que é uma anáfora? Lembra das suas aulas de literatura no ensino médio? Não lembra? Já ficaram distantes? Uma anáfora é uma repetição de frases ou de sentenças para dar uma ênfase. E ele faz isso aqui.
Ele diz: não fosse o Senhor, Israel que o diga, não fosse o Senhor. Isso aqui é a tentativa de criar uma linguagem dramática para envolver o leitor, não apenas no entendimento, mas nos seus afetos, nas suas emoções. E o restante do texto, do versículo 1 até o versículo 5, é uma variedade de metáforas. Então, além das anáforas, nós temos aqui as metáforas. O que são metáforas? São figuras de linguagem, nas quais o autor usa uma imagem para revelar a condição na qual ele se encontrava. E há 3 metáforas aqui que mostram a gravidade dessa situação. A primeira é versículo 3. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, e os nossos inimigos teriam feito o que conosco? Teriam nos engolido vivos. A imagem aqui é a imagem ou de um canibalismo ou de um terremoto, se não for inimigos humanos, certo? Então, se ele estiver falando de um inimigo humano, ele está falando de canibalismo. Se ele não estiver falando de inimigo humano, ele está falando da terra se abrindo e engolindo a gente vivo. Essa é a metáfora que ele está usando para dizer, olha, essa era a situação na qual nós nos encontrávamos. A segunda metáfora do versículo 4 é a metáfora de um naufrágio ou de um afogamento. Ele diz, as águas nos teriam submergido, não é? Ou seja, não fosse o Senhor, nós teríamos morrido afogados. E no versículo 5, uma outra imagem de água aparece aí, mas agora não é a imagem de um afogamento, é a imagem de um tsunami, de uma correnteza. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Nesse período de chuvas, a gente vê isso acontecer com frequência, não é? Recentemente, morreu uma influencer na cidade de Uberlândia, não sei quantos de vocês viram, no meio de uma correnteza, ela foi sair do carro, foi engolida pelas águas naquela ocasião. Essa é a metáfora que, de alguma maneira, o salmista está usando aqui para dizer, essa era a nossa situação. Nós tínhamos inimigos que iam nos engolir vivos, inimigos que iam nos submergir, inimigos que iam passar sobre nós como um tsunami, mas Deus estava ao nosso lado. Não fosse o Senhor, todas essas coisas teriam acontecido conosco. Reparem 2 detalhes nessas metáforas que o salmista usa aqui. Primeiro, elas não sugerem uma circunstância de dano parcial. Ou seja, o salmista não está falando assim de alguma coisa que vai causar algum mal para nós, mas a gente vai conseguir sair vivo lá na frente. Não. Ele está falando de alguma coisa que vai nos destruir, que acabaria conosco. E veja o segundo detalhe aqui do texto. Essas metáforas não atribuem dano apenas à nossa dimensão física, mas, sobretudo, à nossa dimensão espiritual. Você percebeu que a metáfora, e só é permitido em poesia, ele fala de águas passando sobre a nossa alma. Não é sobre o nosso corpo. Fisicamente, isso é impossível. A água nunca passaria sobre a nossa alma, passaria sobre o nosso corpo. Mas o salmista está usando a metáfora de uma violência física para falar de algo que diz respeito à nossa vida espiritual. E a gente precisa entender isso. É isso que o salmista tem em mente aqui. Ele não está falando apenas de uma guerra pela qual Israel passou, por uma situação difícil pela qual Israel passou, mas ele está falando de como isso, de alguma forma, comunicava um conflito ou uma batalha na dimensão espiritual. E além de comunicar a gravidade da situação na qual o povo se encontrava, quando ele foi alcançado por esse livramento do Senhor,
esses detalhes, é importante prestar atenção nisso, eles contribuem para reforçar o tom dramático que o autor deseja que esse texto carregue. Não é? Qual é o objetivo do autor aqui? Não é simplesmente destacar a gravidade da situação na qual nós nos encontrávamos, mas destacando esta gravidade, destacar também a grandeza do livramento da qual o povo de Deus foi objeto. Em última instância, o que ele quer, a questão para a qual ele quer chamar a atenção é o tamanho do benefício que nós colhemos pelo fato de sermos o povo de Deus. O povo que caminha com o Senhor, ou o povo com quem o Senhor caminha. Então, essa é a primeira divisão do Salmo. E o que a gente tem lá? Uma recordação. O salmista se recorda de uma situação na qual eles estiveram em uma situação muito dramática e Deus os libertou. Na segunda divisão, versículos 6 e 7, nós encontramos algo que nós poderíamos chamar de uma celebração. Então, vai guardando as palavras-chave, hein? Primeiro, recordação, depois, celebração. Reparem que essa divisão é muito semelhante à primeira, ela é estruturalmente idêntica, com uma diferença. Nela, o salmista não apenas se recorda do livramento do Senhor, ele celebra o livramento do Senhor. Ele ergue a sua voz em adoração. Ele bendiz ao Senhor pelo que ele havia feito. Novamente aqui, o livramento é descrito de maneira dramática, porque duas outras metáforas aparecem aqui. Quais são as metáforas que ele usa agora? A primeira, no versículo 6, é de um animal feroz, não é isso? Um animal, um leão, talvez, que teria estraçalhado a gente caso o Senhor não estivesse conosco. E a outra metáfora do versículo 7 é a metáfora do pássaro e do passarinheiro, que comunica, além da gravidade, vejam só, as sutilezas e o engano envolvidos nessa situação descrita. Sempre que a gente pensa em situações de dificuldade, a gente pensa em situações assim feias, não é? Mas olha que o salmista fala aqui, ou descreve situações de dificuldade que são como a tentativa de um passarinheiro de pegar um pássaro por meio de uma armadilha, não é? É claro que a gente não faz isso hoje, mas eu acredito que alguns aqui, quando estavam na sua infância, brincaram de prender passarinho num alçapão, não é verdade? Criavam ali um alçapão, botavam lá uma madeirinha, amarravam a cordinha e ficavam esperando o momento em que o passarinho ia entrar ali dentro, debaixo daquele alçapão. E aí puxavam aquela cordinha e o passarinho era atraído de alguma maneira pela sedução daquela alimentação, daquela comida que foi colocada ali pelo passarinheiro. Olha que o salmista está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo, olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos caído na armadilha que as pessoas armaram contra nós, ou que os nossos inimigos armaram contra nós. Então, ele começa recordando aquilo que Deus fez, depois ele continua recordando aquilo que Deus fez, mas agora não apenas com a sua memória, mas dando expressão disso que Deus fez através dos seus lábios. Agora ele celebra a Deus. E aí a gente chega ao versículo 8, que é a conclusão do Salmo. Então a gente tem uma recordação, uma celebração e, por fim, uma declaração, que é uma declaração conclusiva, que não podia ser outra, obviamente, além daquela que encontramos aqui nesse Salmo, que é uma declaração de confiança em Deus. Como é que o texto termina? Depois de lembrar,
depois de celebrar, o texto termina com o salmista declarando: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. E é curioso que ele identifica o Senhor aqui, não é? Como o Criador do céu e da terra, para mostrar que não é uma confiança sem nexo, sem base, não é? Por que a nossa confiança no Senhor é uma confiança fundamentada? A razão é porque nós não estamos confiando em qualquer um, nós estamos confiando naquele que nos livrou, porque tem o controle sobre absolutamente todas as coisas que existem. Ele é o Criador dos céus e da terra. Possui autoridade e poder sobre todas as coisas, direito e força para governar sobre elas e encaminhar todas as coisas conforme lhe apraz. Então agora você já tem o salmo na sua cabeça, tá vendo? Salmo de número 124. E eu espero que todas as vezes que você bater o olho nele, você se lembre. Uma recordação, uma celebração e uma declaração de confiança. E a pergunta é: o que nós podemos aprender, então, com esse salmo que nós acabamos de analisar aqui? Deixe-me destacar 3 diferentes lições com as quais eu quero, então, encerrar a nossa meditação nesta ocasião. A primeira coisa, irmãos, que eu acho nós aprendemos aqui nesta passagem, e ela é uma coisa importante para quem está fazendo aniversário, e é uma coisa importante para quem está chegando no final do ano, como nós estamos chegando, é o lugar importante que a memória possui na vida do povo de Deus. Esse salmo nos ensina a importância que a memória possui na vida do povo de Deus. E por que é importante a gente destacar isso? É importante porque nós vivemos em uma cultura progressista. Presta atenção na palavra. Progressista vem de progresso. Uma das características de uma cultura progressista é que ela não olha para trás, ela olha para frente. Ela faz pouco caso do passado, como se nós devêssemos viver olhando exclusivamente para o nosso futuro. Isso é tanto assim que a nossa cultura, por exemplo, não faz caso de resguardar a centralidade da nossa língua portuguesa. Se você pegar um texto, por exemplo, em inglês britânico, do século XVI, você lê ele, sabia? Porque o inglês britânico não mudou muito do século XVI para cá. Se você pegar um texto em português da década de 20, 1920, parece que você está lendo outra língua. Por que parece que você está lendo outra língua? Porque a nossa cultura, assumindo o progressismo, mudou a nossa língua várias vezes ao longo desse tempo. E o que aconteceu conosco? Nós perdemos a capacidade de ler os textos da nossa história. Perdemos o lastro com a nossa história. Nós vivemos numa cultura progressista e culturas progressistas tendem ao esnobismo cronológico. O que é isso? Fazer pouco caso do passado e olhar exclusivamente para o futuro. E a nossa cultura diz isso o tempo inteiro para nós. Olha para frente, não olha para trás. Para trás já foi, agora você tem que olhar para frente. Veja só. Certamente existe um tipo de olhar para o passado que é perigoso, certo? Qual é o tipo de olhar para o passado que é perigoso? É a nostalgia ou o saudosismo. Aquele tipo de olhar que fala assim, não, há 40 anos atrás é que era bom. Como eu tenho saudade daquele tempo. Queria que a igreja fosse igualzinha ela era há 40 anos atrás. Não, há 50 anos atrás é que era uma beleza. Esse tipo de olhar, ele é um olhar ruim. Porque ele é nostálgico e ele não percebe que Deus não criou as coisas para ficarem do jeito que elas estão. Lembra que quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele deu 2 ordens. Uma tem a ver com conservar.
guardar o jardim. Mas outra tem a ver com mudar, tem a ver com progresso. Cultivar o jardim. Então, duas ordens. Guardar o que tem que ser guardado, mas cultivar e fazer com que esse jardim adquira novas características para a glória de Deus. A nostalgia é perigosa, porque ela nos impede de viver o presente e de avançar em direção ao futuro. Mas há um outro tipo de olhar para o passado que é essencial para o povo de Deus. E que olhar é esse? É o olhar da memória, ou o olhar da gratidão. E olha que interessante. O Salmo 124 mostra, na conexão entre as suas divisões, que a nossa adoração no presente e a nossa confiança no futuro dependem da nossa memória. Percebeu isso? Ou seja, por que o peregrino consegue adorar a Deus no meio do caminho? Ele não chegou em Jerusalém ainda. Os problemas ainda estão ao redor dele. Mas ele consegue dizer, bendito seja o Senhor. Ele consegue dizer, a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele não perdeu o vínculo com o seu passado. Ele olha para trás e o que ele enxerga para trás? Os feitos do Senhor. Aquilo que Deus fez ao longo de toda a história. Quando a gente perde isso de vistas, nossos lábios tendem à murmuração no presente e tendem à incredulidade quanto ao futuro. Quando a gente esquece de se lembrar do que Deus fez, a gente olha ao redor e reclama. A gente olha para frente e fica desesperado. Por quê? Porque a gente perdeu de vistas o que Deus fez no passado. Por isso que é importante, em dia de aniversário, não é? Olhar para os 67 anos do passado e se lembrar daquilo que Deus fez ao longo desse tempo. É importante no final de ano, aí às portas de 2025, olharmos para o passado e nos lembrarmos quanta coisa Deus fez, para que a gente entre em 2025 com adoração nos lábios, com confiança no coração, para vivermos diante das situações que haverão de nos acometer. Então, essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. A memória é importante para o povo de Deus. E a minha sugestão a você é que você gaste parte da sua noite hoje, a hora que você for dormir, trazendo à sua memória aquilo que Deus tem feito na sua vida ao longo do tempo. Em segundo lugar, há duas respostas às quais a recordação dos feitos do Senhor deve nos estimular. Esse salmo nos ensina isso. E qual é a primeira dessas respostas? Adoração. Então nós somos estimulados por esse salmo a adorar o Senhor. E olha que interessante, ele nos ensina algo sobre como nós devemos fazer isso. Com cânticos, com orações que não engajem apenas o nosso intelecto, mas com cânticos e orações que engajem os nossos afetos, as nossas emoções. E aqui deixa eu fazer uma confissão para você. Tem hora que eu vejo assim as igrejas cantarem, às vezes acontece lá na minha igreja também, de vez em quando. Eu fico olhando assim na frente, a gente tem o privilégio de ver a igreja cantar. E a gente olha para o povo assim, parece que o povo está tão desanimado que eu falo, será que esse povo está entendendo o que esse povo está fazendo aqui? Será que estão entendendo assim? Estou contando a grandeza de Deus, né? Meio olhando para baixo, desanimado. Aquilo que Deus fez no passado, 10.000 razões. Nós temos 10.000 razões para louvar ao Senhor. 10.000 razões. Veja só. Olha o que o salmista está fazendo aqui, usando anáforas, metáforas, com finalidade de quê? Engajar o nosso emocional. Não apenas o nosso intelecto, mas também as nossas emoções. Não basta que os cânticos que cantamos sejam
verdadeiros, eles precisam ser autênticos e belos, para que a nossa adoração seja a expressão da nossa entrega completa a Deus. Afinal de contas, a gente cantar é só uma expressão da entrega da nossa vida inteira ao Senhor. Nosso canto dominical, ou nas quintas-feiras, é apenas um resultado da nossa vida entregue ao Senhor. Então, primeira resposta que a memória exige, adoração. E segunda resposta, confiança. Esse salmo nos encoraja a renunciar à nossa tendência de buscar segurança nas coisas que estão ao nosso redor e a depender exclusivamente do Senhor. E não deixa de ser relevante, eu preciso lembrar isso de novo, que este seja um cântico do meio do caminho. Isso não é de pouca importância. A gente não está falando de alguém que já chegou para onde ele está indo. Nós estamos falando de alguém que ainda está caminhando. Mas como é que ele caminha? Com adoração nos lábios e com confiança no coração. Porque depois que chegou em Jerusalém, é fácil ter adoração nos lábios e confiança no coração. O difícil é ter enquanto a gente caminha em direção a Jerusalém celestial. Mas há uma última lição com a qual eu quero encerrar então a minha mensagem, a minha meditação nessa noite. Esse salmo, em último lugar, ensina que Deus é o libertador do seu povo. Esse é o tema teológico do Salmo de número 124. E, sem dúvidas, essa é a principal lição deste salmo. Esse é o feito do Senhor que o salmista nos chama a lembrar. Ou seja, quando você for deitar essa noite e for pensar e trazer à sua memória os feitos do Senhor, aqui está um feito que você não pode se esquecer dele. Quando tudo estava perdido e nós éramos presa fácil para o nosso inimigo, Deus se fez presente e nos libertou. Essa verdade que é prefigurada lá nos livramentos que o povo de Israel experimentou no passado e que deveria ser lembrada pelo peregrino aqui do Salmo de número 124, quando ele subia a Jerusalém, se cumpriu em Jesus Cristo. Nós celebramos o Natal recentemente. O Natal foi a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo. É Deus vindo para estar ao nosso lado. O nome dele é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E que continua conosco, porque ele prometeu estar presente todos os dias e nos deu o seu Espírito. Pastor, isso significa que nós seremos livres das intempéries da viagem? A resposta é não, sejam elas as que atingem o nosso corpo ou as que atingem, às vezes, a nossa alma. Eu estou falando de enfermidades, violência, acusações, tentações, investidas de Satanás contra nós. Nós não seremos livres dessas coisas. Mas a Bíblia nos ensina que nós seremos libertos da nossa tendência à autossuficiência e à idolatria, que por vezes nos afastam das respostas que nós devemos dar a essas circunstâncias. Nós já fomos livres do pecado na cruz do Calvário. E o poder de Deus que nos acompanha na pessoa do Espírito Santo haverá de nos livrar da idolatria e da autossuficiência, para que nós respondamos com adoração e com
confiança nesses momentos difíceis. Por que nós podemos adorar? Por que nós podemos confiar? Porque Deus é o nosso libertador. Ele nos libertou uma vez por todas na cruz do Calvário e Ele continua nos libertando de nós mesmos na medida em que nós vamos caminhando. Então, minha oração é que esta seja a lembrança do aniversariante desta noite. Que ao olhar para trás, ele se lembre daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, livrando dos seus pecados, dando nova vida em Jesus Cristo, das coisas que ele fez como consequência disso ao longo desses 67 anos de história. Que nós que estamos chegando ao final de um ano, olhemos para trás e nos lembremos disso. Antes mesmo da gente existir, Deus já estava nos livrando dos nossos pecados quando enviou Jesus Cristo. Olha para 2024. Olha para quantas coisas Deus fez. E que isso encha o nosso coração de celebração, de adoração ao Senhor e de confiança nele.